nós estamos com o Jornal Palmeira News e hoje é sexta-feira, hoje é dia 18 de dezembro do ano de 2020 na cidade de Palmeira. Hoje nós estamos com o quadro Personalidades. Minha convidada de hoje é Ruth Mica. Ela vai falar comigo um pouquinho sobre seu trabalho e seus projetos. Nesse momento eu falo com minha amiga Ruth Mica. Boa noite, Ruth. Boa noite, Adelar, e boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Uma satisfação estar com você nesse momento. Vamos conversar com você hoje. Você é minha convidada, personalidade do meu quadro aqui no Jornal Palmeira News. Gostaria que você contasse primeiramente quem é a Ruth Mica. Bom, eu sou natural de Palmeira, eu vivia a minha infância em Vieiras, então meus pais eram agricultores, então até os 14 anos eu estudei lá, e quando eu concluí o ensino fundamental, eu vim para a cidade, aos 14 anos, para dar continuidade aos estudos. Então eu cursei magistério, por incentivo dos meus pais, que meu avô ele foi professor por muitos anos, de classe multisseriada, então eu tive um incentivo aí familiar para cursar o magistério, mas a vida acaba se encarregando de traçar outros caminhos para a gente, e eu acabei não me tornando professora. Então, assim que eu concluí o magistério, eu comecei a trabalhar no extinto, jornal Cidade e Clima. Eu trabalhei por 2 anos e meio, então eu fui uma colega de profissão sua aí por um tempo, Adelar, e assim que cheguei a cursar, prestar vestibular para jornalismo, acabei não obtendo êxito na aprovação, e na sequência eu já fiz vestibular para ciências contábeis. E aí já nesse mesmo ano, pouco depois, o jornal acabou fechando, encerrando as atividades, e logo depois eu passei um curto período de tempo na assessoria de comunicação da prefeitura, na gestão do então prefeito Mussolini Mansani. Então eu fiquei aí em torno de 2 a 3 meses na assessoria de comunicação. E numa oportunidade, na época tinha um programa de rádio da prefeitura, eu fui anunciar uma vaga de estágio para o TAMAC. E como eu cursava ciências contábeis na época, eu preciso fazer o estágio obrigatório, então eu vou me inscrever para a vaga. E eu anunciei a vaga e acabei me inscrevendo, e estou até hoje na Utamac há 18 anos. Que bom, né? Que legal, essa história de vida bonita, sair do interior, e ingressar na universidade, crescer dentro do seu trabalho ao longo desses anos. Bem, são 18 anos de vida diferente, de quem viveu lá na comunidade de Vieiras, quem esteve em Palmeira, quem foi quase jornalista, quem falou no rádio, hoje está falando na TV com a Adelar. E o que a Ruth mudou nesse período todo, nesses 18 anos de vida, essa vivência sua dentro dessa empresa que é uma multinacional que se trabalha hoje? Então, Adelar, eu acho que a gente tem os valores que vêm de família, então a minha família sempre me incentivou a estudar, então eu sempre busquei me aprimorar. Então eu comecei na Utamac como estagiária, mas eu sempre busquei me aperfeiçoar, então hoje eu sou a coordenadora de compras. Eu desde o início eu estagiei nesse setor específico de compras, mas eu fui me especializando até que eu cheguei à coordenação. Então, eu aprendi muita coisa nesses anos, é uma trajetória aí de vida que tem muitas histórias para contar, É bem difícil, porque quando eu ingressei eu era muito nova, eu não tinha experiência nenhuma, na área, e como eu faço a parte de compras, eu nem sabia que existia a função de compradora.
Então eu cheguei, eu tive que aprender muita coisa desde peça, um mundo, digamos assim, que era muito masculino. Então eu tive que começar a entender de parafuso, de rolamento, de correia, de esteira, de manutenção, então assim, foi bem desafiador, mas eu acho que com a força de vontade e também com a colaboração, né, de toda a equipe, dos colegas, eu acho que eu consegui, acredito que sim, porque eu estou até hoje, e eu acho que foi bem bacana, e passei por algumas situações bem desafiadoras, como eu falei, no início era um mundo bem masculino, né, eu trabalho muito com a parte de compra de recicláveis, então eu passei a visita de fornecedores em diversos estados do Brasil, então teve umas histórias aí bem interessantes. Muito bem, vamos começar contando assim dessa caminhada. Você já falou que foi muito difícil, né? E no início, com certeza, você chegar aí e dar de cara com um pessoal totalmente diferente, né? Uma equipe que para você que ia estagiar talvez não fosse aquilo que você imaginava, e você aceitou o desafio e está hoje comemorando aí já seus 18 anos de casa, e com certeza sendo uma pessoa de referência, né, dentro da empresa como você é. Vamos contar então algumas coisas assim que marcaram no início da sua carreira, para nós chegar até o final desse dia que nós estamos conversando. Marcou no início assim que, vamos dizer assim, eu vou largar a mão. Chegou esse momento de pensar de não ir mais na Ultimac? Bom, vou contar uma história bem interessante, que até no dia da minha entrevista de estágio, na época não existia nem asfalto para chegar até a fábrica, então era uma estrada bem precária. Aí na ocasião da entrevista eu acabei já atolando o carro, e quando eu fui sair eu acabei atolando o pé, né, a perna, acima do joelho, então eu já me sujei toda e eu já fiquei naquela dúvida, eu vou para a entrevista dessa forma ou desisto? Mas eu pensei, eu não posso desistir porque eu vou ter que ir dessa forma. Não tinha nem como dar uma limpada, assim, era lama mesmo. Aí cheguei até a empresa, assim, a gente fica com receio, né, até pela tua apresentação, né. Aí fiquei sentadinha lá, meio retraída na sala de espera. Aí na ocasião o gestor, né, da área veio para me recepcionar e fazer a entrevista, aí eu até expliquei para ele o que tinha acontecido, aí ele foi super receptivo, assim, falou, que bom que você veio, isso já mostra, né, tua força de vontade, de não desistir diante dos obstáculos, porque aqui é assim mesmo, choveu, a gente já tem problema com a estrada, então já vai se acostumando, isso já é um ponto positivo, então achei que foi bem bacana, e entrei com o pé direito, digamos assim, na empresa, já por não ter desistido na entrevista por esse fato que ocorreu, né? Então, uma história aí até divertida que aconteceu comigo. E aí comecei na parte de estágio, como eu falei, foi bem desafiador, porque eu não conhecia nada, porque no início eu comecei trabalhando na parte de compras de itens gerais, assim, de almoxarifado, então é bastante peça, bastante detalhe, e na época a gente tinha um pouco acesso na internet, era o tempo que usava fax, então não tinha muito Google para você ficar pesquisando, então era bem difícil, você tinha que ter um pouco de conhecimento para saber onde comprar aquela peça, se aquela peça era um item, um reator, é um item elétrico, é um item mecânico, então você tinha que ter essa noção para saber onde buscar as peças aí. E assim, são muitos itens, mais de 4.000 itens, então é bastante coisa para você assimilar, mas aos poucos fomos conseguindo. Aí na sequência, né, eu passei de estagiário, fui efetivada, aí eu comecei a fazer a compra de aparas. O que vem ser aparas? Então, aparas é o papel reciclado que a gente utiliza como matéria-prima no nosso processo. Então, basicamente, toda a nossa matéria-prima é proveniente de material reciclável. Quando eu ingressei, né, na empresa, isso há 18 anos atrás, então, basicamente, toda a nossa matéria-prima era proveniente de aparas de jornal de redação. Hoje, a gente diminuiu muito o consumo pela questão do avanço tecnológico, né? Hoje praticamente não se tem mais jornal impresso.
Então a gente teve que se reinventar aí nas nossas receitas para a fabricação das embalagens por essa dificuldade de matéria-prima, né? Então você sabe muito, acompanha, né, Adelara, aí quantos jornais já fecharam no país, então caiu muito a tiragem e a gente encontra grande dificuldade. A gente ainda tem um certo volume, uma fatia de jornal que a gente utiliza no nosso processo, mas é bem pouco se comparado de períodos lá atrás. Na época também a gente comprava muita lista telefônica, então era bem comum, a gente recebia carretas e carretas de lista telefônica para utilizar como matéria-prima, e hoje a gente não é um artigo de museu, digamos assim. Então está bem. Me diga uma coisa, esse material que vocês fazem a aquisição ou faziam, jornais, revistas, etc., ele vem de um determinado estado ou a empresa faz a compra a nível nacional? Então, o mercado de reciclável, ele tem seus altos e baixos. O nosso leque de fornecedores é do Brasil todo, então depende muito do período do ano e da oferta de material, mas a gente já chegou a comprar de Belém do Pará, São Luís do Maranhão. Atualmente, ele está mais centralizado as compras em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Aí você vai me perguntar, mas por que você não compra no Paraná? Porque o volume gerado no Paraná, ele não consegue atender a demanda, porque as indústrias papeleiras, elas estão concentradas principalmente no Paraná e Santa Catarina. Então a gente acaba precisando buscar essa matéria-prima em outras regiões, né? Então, às vezes, mesmo se pagando um frete mais caro, você encontra uma matéria-prima mais barata em outras regiões. E o volume também, né, que nós compramos é considerável, a gente utiliza mais de 2.000 toneladas mês de material reciclável, então a gente temos fornecedores locais, inclusive aqui em Palmeira, né, a LS Reciclagem é um dos nossos fornecedores, e se eles tivessem mais oferta de material, certamente nós compraríamos, né. Me diga uma coisa, esse material hoje, quando ele chega aí, ele passa por um processo também de reciclagem ou já vai a trabalho direto? A gente faz as inspeções de qualidade, mas ele não é passado por uma triagem, digamos assim, né? Aí nosso processo é todo mecanizado, então a gente tem um separador lá que consegue extrair metais, por exemplo, que podem danificar a parte da preparação de massa, então o nosso equipamento consegue extrair isso, então ele não é feito de forma manual, né? Mas não é uma separação minuciosa como acontece nos fornecedores. Me diga uma coisa, esse material que vem, ele vem assim bruto ou ele já vem picado para o trabalho de vocês? Então, depende muito do tipo do material. Por exemplo, revista, ele vem geralmente bruto, né? Ele vem paletizado, a revista vem inteira, então ele está bonitinho ali, digamos assim. Mas aí outros tipos de papel, jornal, o próprio papelão, ele vem picado. Porque até para o fornecedor conseguir gerenciar isso, ele passa por um picador e passa pela prensa, né, até para o fardo ficar mais compacto e facilitar a parte de armazenagem e transporte. Mas a maioria são todos picados e compactados. Bem, ele que chega aí, cai dentro de um tanque, de uma, vamos dizer assim, de um produto que vai diluir ele para ele fazer os materiais necessários que a empresa trabalha? Então, eu acho que eu acabei não comentando no início que nós somos fabricantes de embalagens de fibra moldada, né, que seria as bandejas de maçã, bandejas de melão, bandeja para ovos e o estojo para ovos. Então, o nosso processo, vamos pensar num liquidificador gigante. Então, a paras, que é o material reciclável, ele chega, né, fica armazenado e a gente faz como se fosse uma receita de bolo. A gente pega um percentual de cada tipo de material reciclável e coloca na esteira e ele vai para o hidracooper
que é como se fosse um liquidificador gigante. Então lá ele vai bater, misturar a massa, e aí na sequência ele vai seguir para fazer a formação das bandejas. Então aí tem um rolo formador lá na cabeceira das máquinas que vai moldando de acordo com o produto que a gente vai fabricar. Aí a gente tem a adição de produtos químicos e para determinadas bandejas a gente faz a adição de corantes. Então quando você vai lá no supermercado você verifica que tem caixa verde, amarela, então a gente faz essa adição do corante. E nós também fazemos a impressão na caixa de ovo, nós fazemos a própria impressão do cliente. Então nós temos uma gráfica que imprime de acordo com a granja, né, no caso. E a bandeja de maçã, ela é bem típica, ela é numa cor violeta. A gente já tentou fazer outras cores, mas o mercado não teve aceitação, então ela é violeta. Esse trabalho feito por essa empresa que você está aí, ele sai e fica somente no mercado do Paraná ou ele extrapola esse Brasil todo? Não, nossos clientes são nacionais, então ele é bem espalhado, digamos assim. É um exemplo, né? A parte de bandejas de maçã vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A parte de bandejas de melão é para o Nordeste. Então, nós não exportamos a bandeja, mas o nosso cliente exporta fruta utilizando as nossas bandejas. Aí, a parte de ovos, né, tanto de bandeja como estojo, ela é bem diversificada. Aí é Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Minas. Então, é bem para o Brasil todo, a gente tem as vendas. Nós vamos ao bloco de comercial, já estaremos de volta. Você sabia que o Posto PP é o número 1 da Palmeira? Um posto completo, com combustível de altíssima qualidade. Melhor atendimento a você, nosso cliente. Temos uma loja de conveniência super aconchegante, deck e, claro, o melhor café da cidade. O Posto PP tem lubrificação, troca de óleo e filtros e agora uma super novidade. Batemos o valor da troca de óleo em geral e ainda parcelamos em até 6 vezes no cartão de crédito. Vem pro PP! Rua Conceição 1245, fone 3252-2700. Posto PP, o número 1 da cidade. Olá, estou aqui para fazer o convite a você que ainda não veio conhecer a nossa linda agência. Nós estamos aqui, já vai fazer um mês de inauguração e eu queria mostrar um pouquinho para vocês como ficou a nossa agência do Sicredi. Aqui nós temos o atendimento expresso, onde nós temos as meninas que fazem o atendimento rápido, nós temos o atendimento agro, aqui do lado, atendemos todos os agricultores, temos o atendimento pessoa física e no piso superior vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais. Guichês do caixa também, que fazemos o atendimento à pessoa física aqui, temos uma sala de reunião para nós reunirmos com os associados, com os empresários também. E aqui nós temos um espaço de atendimento às empresas. Temos um espaço especial para fazermos reuniões e treinamentos. Vem tomar um café conosco e conhecer um pouquinho mais do que o Sicredi tem a oferecer, a nossa lista de produtos e serviços e conhecer um pouquinho mais o que é ser cooperativa. Em 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos.
Aliando credibilidade e precisão dos resultados, o Correia e Moraes é o laboratório tradicional de Palmeira e região. A empresa, fundada há 45 anos, conta com ampla e moderna sede, situada no centro de Palmeira. Além de coleta no laboratório, atua em outros locais e também realiza coleta em domicílio, otimizando seu serviço e dando fácil acesso a todos. Formada por profissionais especialistas, graduados em análises clínicas e também acreditada pelo Sistema Nacional de Laboratórios Clínicos da América Latina, a equipe é uma das mais completas e eficientes da região, trabalhando sempre com um foco claro, qualidade e confiança. Laboratório Correia e Moraes, Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 185, fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você, comprando frutas e verduras dos produtores da cidade, pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Silos do tamanho da sua safra. A Garmater tem os selos certos para conservar a sua safra, seja ela do tamanho que for. Trabalha com beneficiamento. Tem selos de altíssima qualidade para você, amigo. Venha para a Garmater. PR 151, quilômetro 386. Fones 42 999539444. 42 99800 8668. Fale com o Jean e agende a sua visita. O Palmeira Supermercados tem foco no melhor atendimento para os clientes. Aqui, nossas prioridades são a organização, a limpeza e a facilidade para transitar entre as prateleiras. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se com a variedade e atendimento de qualidade. Rua Conceição, 960, fone 3252-7397, Palmeira Supermercados. Quero chimarrão, pra matar a sede da tradição. Eu quero chimarrão, pra matar a sede da tradição. Chimarrão Citromate, o verdadeiro sabor do mate. E nós estamos voltando com o Jornal Palmeira News de hoje. Estou tendo a satisfação de conversar com Ruth Mica, palmeirense, trabalha numa multinacional que está sediada em Palmeira, a Utamac. E falando em multinacional, nós já vamos voltar no assunto, gostaria de saber, quem trabalha numa empresa multinacional muitas vezes tem a curiosidade de conhecer aonde que ela é e da onde que ela veio. Vamos contar para quem está nos vendo de onde que é a Utamac, da onde que ela veio, né? Qual é a origem dela para estar aqui no país? Então, a Utamac é de origem finlandesa e recentemente nós completamos 100 anos de fundação, 100 anos de história, então a gente teve uma comemoração aí bem bacana para todos os colaboradores, então foi bem interessante e gratificante fazer parte dessa história aí de 100 anos, pelo menos com um pouquinho de participação. Sendo finlandesa, lá na origem ela produz o mesmo produto ou ela tem uma variação assim no todo? Não, o nosso segmento é embalagens, então não são todas as unidades no mundo que trabalham com a fibra moldada. Então, a gente tem outros exemplos, por exemplo, de embalagens flexíveis, que é parte de embalagens plásticas. Tem, por exemplo, aqui uma outra unidade no Brasil, em Natal, que faz os tubos para creme dental. Então, a Utamac, como um todo, ela trabalha com o segmento de embalagens, mas não especificamente essa mesma linha que nós fabricamos aqui em Palmeira. Então, aqui
como eu já comentei, a parte de ovos, embalagem para ovos, maçã e melão. No Brasil, nós só temos esta unidade que fabrica esse tipo de embalagens, da Utamac. Você já teve a oportunidade de visitar a matriz de vocês? Não tive a oportunidade, mas tenho diversos colegas meus que já estiveram lá. Então, eles contam as experiências bem bacanas, porque o clima é totalmente diferente do nosso, mas não tive a oportunidade. Eu já fiz visitas, sempre fiz visitas, mas a fornecedores, né, que daí é mais ligado ao meu setor. Então, já tive algumas experiências aí bem bacanas. E da origem, lá da onde ela é, sempre vem aqueles que são, vamos dizer assim, presidente ou que ocupam um cargo de importância, visitar as filiais, em especial em Palmeiras, já tiveram alguns deles? Sim, por várias vezes, né, a gente já teve a visita dos nossos presidentes, então, a cada tempo, né, às vezes acaba mudando, mas a gente já teve visitas de presidente, sim, então bem bacana, e a gente ter Palmeira reconhecido, e recentemente também tivemos a visita do cônsul finlandês na nossa unidade, então sempre estamos, digamos, sendo internacionais, levando o nome de Palmeira aí para o mundo. E já está raspando o inglês para falar com eles? Olha, eu tento, Adelar, mas não é fácil. A gente, pelo menos, tenta, se esforça para isso. Muito bem, vamos voltar ao trabalho aí, né? O Theo Gabriel, que está auxiliando nós aqui na técnica, aqui, mandou fazer uma pergunta para você. Se existe, né, um trabalho que não saia a contento da empresa, que tem uma qualidade que a gente sabe que vocês primam, se esse que não saiu a contento, que não teve a qualidade desejada, ele pode voltar a ser reciclado novamente. Isso pode acontecer? Pode, com certeza. Então, em caso de o produto ser reprovado pela nossa qualidade, então ele retorna para o processo como matéria-prima. Então, sempre a gente não tem perda de material. É possível a reutilização. Você acredita que vai demorar muito para o papel sair da linha e vocês terem que fazer um substitutivo? Ou vocês acreditam que tem um tempo longo de vida ainda esse trabalho de reciclagem? Então, depende muito do tipo de papel. Como eu já comentei no início, a gente vê a questão do jornal, da revista, que ele está desaparecendo. Então, a gente já teve que se reinventar no nosso processo, migrar para outras matérias-primas, que no caso, por exemplo, o papelão ondulado, nós não utilizávamos no nosso processo, então a gente começou a usar. E também a gente teve que fazer algumas adaptações em utilizar matéria-prima virgem. Não é propriamente a celulose, mas é um material que seria a matéria-prima para a fabricação do jornal. Então a gente teve que fazer um contato com a indústria fabricante do papel jornal, para desenvolvimento de um material, de uma matéria-prima, uma pré-etapa, digamos assim, do jornal impresso, para nós utilizarmos como matéria-prima em nosso processo, já visualizando essa falta de material reciclado. Aí a gente tem tendência de falta, tem alguns materiais que não. O ondulado é um material que, no curto espaço de tempo, ou médio espaço de tempo, a gente não visualiza que falta esse material, pelo contrário, né, a economia aí gera muito papel ondulado, tem a questão da linha do branco também, porém para o nosso processo ele não é utilizado, né, porque é um outro tipo de fibra que não atende à nossa necessidade. Muito bem, mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O meu intuito da entrevista não seria falar tanto da empresa, lógico, estamos falando da empresa, para conhecer o seu trabalho que você faz, mas eu soube recentemente, né, e por isso que eu convidei você para estar comigo nesse momento, que você tem um trabalho social dentro da empresa, dentro da nossa região, que talvez aqui na cidade poucos sabem que você faz isso aí. O que você faz de importante para esse povo, né, para esses colaboradores
que você atende aí dentro da empresa? Então, acho que é bacana o gancho, né, do que eu faço, porque é através disso que eu comecei a desenvolver um trabalho voluntário. Então, como eu compro material reciclável, sempre que eu ia fazer as inspeções no pátio, eu via livros no meio das aparas. E muitas vezes esses livros estavam despedaçados, cortada a capa, e a gente acabava, nós, colaboradores, lia e voltava para a matéria-prima. E um dia eu fiquei pensando, nossa, podia fazer alguma coisa, porque é muito livro que vem no meio do material reciclado. Aí até pensei em fazer uma biblioteca lá na empresa, mas fiquei meio na dúvida porque o alcance seria muito restrito. Aí eu comecei a pesquisar um projeto que já estivesse caminhando e que eu conseguisse colocar esses livros. Então, numa pesquisa que eu fiz, eu conheci o Pega Aí Leitura Grátis, que é um projeto que ele já foi criado há 7 anos, ele foi idealizado e é coordenado pelo professor universitário Idomar Ceruti, de Ponta Grossa. Fiz uma pesquisa e encontrei o Pega Aí Leitura Grátis, de Ponta Grossa, que ele foi idealizado e coordenado pelo professor Idomar Ceruti. E eu entrei em contato com ele para conhecer o projeto, de como que funcionava, e apresentei uma proposta de fazermos doações de livros. E, no primeiro momento, a gente não tinha muita noção de que quantidade isso geraria. Então, a gente marcou uma visita, fez as conversas preliminares e começamos a fazer um trabalho. Então, eu entrei em contato com os fornecedores de recicláveis para a gente ver uma forma desses livros não chegarem destruídos para nós. Então, o que eu fiz? Eu pedi para que eles fizessem essa segregação lá no depósito, eles separassem esses livros, colocassem numa caixinha e mandassem para nós separado, né? Não vendendo como matéria-prima, mas sim como doação. E aí eu fui percebendo que o trabalho foi dando certo, o pessoal abraçou a ideia, isso principalmente fornecedores de São Paulo, como comentei, Rio Grande do Sul, aqui de Palmeira, Ponta Grossa, e a gente começou a receber esses livros na empresa. E, para nossa surpresa, a quantidade, sim, começou a ser bem considerável. Inicialmente, eu tinha uma meta de 1.000 livros, então a gente estava com uma expectativa aí de conseguir esse volume, e a gente foi vendo no decorrer aí que a quantidade foi aumentando. Então, desde julho de 2019, que começamos esse trabalho, que eu sou voluntária do Pega Aí, nós conseguimos mais de 10.000 livros que foram doados ao Pega Aí. Então, aí essa doação chegou até eles têm uma central que fica em Ponta Grossa, e todo o trabalho do Pega Aí é feito por voluntários, então é feito mutirões, isso eu falo antes da pandemia, né, porque a gente tem que sempre falar no antes e no durante a pandemia, porque mudou totalmente a linha de trabalho. Então, nesses mutirões, os voluntários separam por faixa etária, eles colocam etiquetas, identificam, e isso vai para as estantes. O Pega Aí, atualmente, ele está em 15 cidades do Paraná, e a gente disponibiliza mais de 67 estantes. Então, qualquer pessoa pode ter acesso aos livros de forma gratuita, você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, nada, você pode chegar, pegar o livro, você leva para casa, você lê no seu tempo e devolve nos pontos de coleta. Vale ressaltar que atualmente, né, por causa da pandemia, a maioria das nossas estantes estão fechadas, então temos poucas estantes abertas e seguindo todos os protocolos orientados, né, pela OMS para evitar qualquer tipo de contaminação. Então a gente tem toda uma diretriz para seguir, e essas estantes que estão abertas são aquelas que especificamente têm um voluntário no local para cuidar e garantir que siga todas essas recomendações.
Vocês já pegaram um livro assim de relevância, assim de importância dentro do projeto, que chegou até vocês e que a coordenadoria olhou, olha, esse aqui é legal, esse é importante? Sim, com certeza. A gente recebeu assim livros famosos, inclusive livros novos com capa, com plástico, que de alguma forma acabaram indo parar no reciclável. Então, eu não sei se a pessoa descartou sem querer ou porque ganhou e não gostou. Então, assim, a gente recebeu uma quantidade, como eu falei, mais de 10 mil livros. Então, chegou um momento que a gente parou de contar, porque a quantidade era bem considerável, mas livros muito bons. E caso tenha algum livro que esteja danificado por algum motivo, a gente também, dentro do projeto do PHI, nós temos o Hospital de Livros, que aí tem pessoas que fazem esse reparo, então eles conseguem fazer o reparo e retornar para as estantes. Procura a leitura? Vocês sentem isso da população, onde vocês têm as bancas realmente são procuradas? Com certeza, inclusive a gente está sentindo agora na pandemia o pedido das pessoas para que reabram as estantes. Então a gente já tem um público aí bem cativo, que gosta, que conhece, e eu acho que é o bacana, assim, Adelar, você geralmente você lê uma vez o livro, e acaba deixando encostado, né, deixa na estante ali, e com o PHI você tem a oportunidade de disponibilizar para outras pessoas, e sempre você está renovando, né, sempre você está lendo títulos novos. Então, isso que é o bacana, o incentivar a leitura. E dentro do PHI também a gente tem uma outra linha que nós fazemos a impressão de títulos infantis. Então, o Instituto PHI percebeu que tem uma carência de doação de livros infantis. Então, a gente via que vinha muito livros mais para... A gente sempre brinca assim que não é livros de estudar que a gente recebe doação, sempre são livros de ler, né? Poesia, romance, coisas nesse sentido. E a gente percebeu a carência de livros infantis e foi aí que o Instituto começou a fazer a impressão de títulos infantis. Então, agora em 2020, a gente chegou aí na marca de 35 mil exemplares de 7 títulos diferentes para as crianças aí também terem a oportunidade de ter acesso à leitura. As cidades são paranaenses, as quais vocês fazem a distribuição? Sim, são, como eu comentei, são 15 cidades, todas aqui do Paraná, inclusive Palmeira é uma delas, porém a nossa estante está sediada na Utamac, e nós temos projeto, assim que passar a pandemia, de instalarmos estantes aqui na cidade de Palmeira. Então, a gente tem cidades como Ponta Grossa, onde estão a maioria das estantes, 47 delas, das 67, ficam em Ponta Grossa. Aí a gente tem Pato Branco, por exemplo, Realeza, Quitandinha, Carambeí, Castro. Então, a gente tem várias cidades estantes. E aí, como que funciona? Aí, como que chega uma estante até a sua cidade? Foi o que aconteceu em Palmeira. Não é a coordenação do PHI que entra em contato falando, o pessoal do Palmeira, vocês querem uma estante? Foi uma contrapartida minha de ter entrado em contato e solicitar, né, entrar como voluntária do projeto e a gente fazer essa instalação da estante. E agora o nosso objetivo é que em breve, passando a pandemia, a gente consiga fazer a instalação das estantes aqui em Palmeira. Muito bem. Você é rotariana também? Eu sou casada com o Fábio, que ele é rotariano, então eu sou membro da Casa da Amizade do Rotary Club e também sou bem ativa nos projetos aí do Rotary, então sempre que eu posso, eu estou contribuindo com as ações. Você pratica dentro da Casa da Amizade alguma coisa similar a essa que você faz aí na empresa? Então, a gente, acho que muitos de vocês conhecem a campanha do Lacre Solidário. Então, o Lacre Solidário, ele começou inicialmente com o grupo de escoteiros tropeiros, e numa
das minhas conversas com o Moacir Buchert, que é membro dos escoteiros e também do Rotary Club, eu tive conhecimento da campanha do Lacre Solidário, que já era feito de forma informal. Eles já faziam a coleta dos lacres e vendiam para pegar os recursos para compra de cadeiras de rodas para doação para as instituições do município. Aí, em uma das minhas conversas, eu propus para ele, para de repente a gente tentar materializar essa campanha. Por quê? Porque nós tínhamos um objetivo dentro da nossa empresa de fazer isso. Eu falei para ele, por que não fazermos parcerias? Porque eu acho que sem a parceria você não chega a lugar nenhum. Você unindo forças, você consegue um resultado bem maior. Então, viabilizamos o TAMAC, Grupo dos Escoteiros, e em parceria com o Rotary, nós disponibilizamos as caixas para coleta dos lacres nos pontos comerciais da cidade. Então, atualmente são 22 pontos que a gente tem para coleta, e recentemente a gente fez o Grupo dos Escoteiros, né, que cuida dessa parte da logística, fez a coleta dos lacres e nos surpreendeu, porque foi um volume bem considerável, e a gente sempre comenta assim, cada um fazia um trabalho de separar e não sabia nem por que estava separando, né? Então, como essa campanha que foi lançada, aí o pessoal consegue levar até nós, e aí aquela história, uma andorinha só não faz verão, todas juntas a gente conseguiu um volume muito bom. Eu fiz a parte da intermediação para negociação para venda, então a gente está nos trâmites finais aí, e vamos conseguir um resultado bem bacana aí para a comunidade. Então, vamos aí beneficiar algumas instituições em breve. Então, acho que é bem bacana. O Rotary entrou com a parte da aquisição, né, das cadeiras de roda com custo acessível, tendo em vista que o Rotary, né, já trabalha com o banco ortopédico, acho que é de conhecimento aí da população, onde a gente disponibiliza cadeiras de roda, cadeira de banho, muleta, entre outros, sem custo para a comunidade. Então, a pessoa que tem interesse em emprestar, ela pode entrar em contato com qualquer rotariano ou até mesmo nas nossas redes sociais e solicitar o empréstimo, que ele não tem custo nenhum. Muito bem. Olha, eu gostaria de parabenizar você, gostaria de ficar muito mais tempo também conversando com você a respeito desse trabalho, um trabalho muito bonito, e deixar a Rede Clima hoje à sua disposição. A qualquer momento que você necessitar de divulgar o seu trabalho, de divulgar alguma ação feita, o Rotary já é parceiro nosso também, e mesmo da UTAMAC, que você precise, nós estamos aqui de portas abertas a qualquer momento que você necessite. E parabéns a você e continue nesse trabalho social que é bonito, que muitas vezes as pessoas não sabem. Eu que agradeço o convite, Adelar, né, de estar contando um pouquinho. Espero ter me expressado bem para que todos pudessem ter conhecimento, porque às vezes como a gente está no dia a dia ali, você acaba falando mais rápido, não consegue detalhar bem, mas eu espero que tenha sido bem produtivo, e quem quiser conhecer mais sobre alguns dos projetos, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, estamos disponíveis, tá bom? Obrigada. Aí, falei com Ruth Mica, ela foi minha convidada, foi personalidade de hoje aqui no Jornal Palmeira News.